eu decidi fazer um novo quadro pro canal chamado Comentando Biografias. E na biografia de hoje eu vou falar sobre o nosso queridíssimo James Dean. Um dos ícones do século XX, James Byron Dean, nasceu dia 8 de fevereiro de 1931, em Marion, Indiana. E o nome do meio dele foi em homenagem ao poeta inglês Lord Byron, graças a sua mãe que era muito fã dele. Com 5 anos ele teve que se mudar para a Califórnia com os pais, mas desde muito novo ele já mostrava talento para as artes, porque com 8 anos ele já tocava violino e já fazia sapateado. Ele teve uma infância meio conturbada, com algumas mudanças, e principalmente pela morte da mãe aos 9 anos de idade. Ela foi vítima de câncer e no novo filme o roteiro tenta demonstrar essa fraqueza dele com relação a esse fato que ele nunca superou. Nesse tempo ele foi viver com os tios em Fairmont, onde ele viveu praticamente toda a adolescência. Jimmy, como ele era chamado, foi depois morar com o pai, novamente, em Los Angeles, depois de muito tempo morando com os tios na fazenda. E isso aconteceu em 1949. Ele largou tudo para ir para Nova York porque ele queria focar mais a carreira dele não no teatro, mas no cinema. E ele conseguiu entrar na Actors Studio do Lee Strasberg, que era super conceituada e formou inúmeros nomes altamente reconhecidos, como Marlon Brando, Marilyn Monroe, Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro e muitos outros. E só entrava lá quem era bom mesmo, porque o método utilizado pelo professor é um método absurdo. Aliás, um fato curioso é que a gente pode observar esse cara no segundo filme do Poderoso Chefão, que ele faz um mafioso cubano, numa das cenas com Michael Corleone, que foi feito por um aluno dele, que é o Al Pacino. Depois de algumas aparições aqui e ali na TV, em alguns comerciais, ele fez algumas peças de teatro e uma delas na Broadway, que se chama O Imoralista, em 1954 deu uma certa notoriedade para ele, porque ele interpretou um homossexual e ganhou o Tony Award daquele ano por uma atuação muito boa. E isso chamou de fato a atenção de Hollywood. E aí se iniciava uma curtíssima carreira do ator que duraria mais 2 anos, e sairia dali, da morte dele, para a calçada da fama e para uma marca significativa na história do cinema. Nessa época, o Marlon Brando tinha 29 anos e era o galã da geração. Todo mundo queria saber do Marlon Brando. E reza a lenda que o James Dean encontrava no Marlon Brando um ídolo. E com 22 anos ele foi apontado como o próximo Marlon Brando, apesar de ele ter uma postura totalmente diferente do outro. Enquanto o outro era mais certinho, mais elegante, ele usava calça rasgada, ele não se importava muito com a aparência. Ele era mais punk rock, digamos assim. E aí surgiu uns boatos, uns rumores, uns negócios assim, numa biografia não autorizada desse ano ainda, que é James Dean, Tomorrow Never Come, em que jornalistas e pessoas da época que conviviam com ele alegaram que ele tinha um relacionamento com o Marlon Brando, digamos, meio abusivo, né? Em que o Marlon Brando utilizava ele como um brinquedinho sexual. Não sei se isso é verdade, né? Biografias não autorizadas, muitas vezes tem mentiras, mas nunca que o Marlon Brando ia colocar isso na biografia dele, nem o James Dean, e escrever alguma coisa dessa, não é mesmo? E o Marlon Brando colocou na biografia dele que ele não gostava do James Dean e disse ainda que viu ele poucas vezes, não viu muitas vezes não. Diz também nessa biografia, e em algumas outras, que ele tinha um relacionamento com o Walt Disney. É verdade? Não sei. A galera dizia que o Walt Disney era gay, mas ninguém tem uma comprovação até hoje. Não sou eu que vou dizer que existiu não, né? Mas voltando para os fatos consumados do Jimmy, ele fez uns filmes super X antes de fazer Vidas Amargas, como Marujo Vai na Onda e Baionetas Caladas em 51, Deadline USA em 52 e Atalhos do Destino em 53. Todos eles como figurante e tudo mais, não tinha nenhum papel de destaque. Ele fez um papel profissional num comercial da Pepsi em 54 e aí depois que foi que ele explodiu em Vidas Amargas de 54 também. Só depois desses papéis meio X, assim, peças na Broadway, é que ele foi aparecer em Vidas Amargas em 55
e foi escalado para a Juventude Transviada também no mesmo ano. E foi aí que ele conseguiu chegar num patamar de estrela e de ícone e conseguiu colocar a marca dele no cinema mundial através desse filme Juventude Transviada. Ele conseguiu retratar toda uma geração de adolescentes rebeldes, de jovens rebeldes e todas as angústias que assolavam essa galera na época, e ele acabou se tornando atemporal, porque angústias e jovens rebeldes a gente tem em todas as gerações. Milhões de jovens se inspiraram nele e na maneira dele de se vestir, e vários personagens também foram inspirados nas vestimentas do James Dean, porque ele fez história, né, minha gente? O último filme dele seria Assim Caminha a Humanidade, em 56, com ele já morto, né? Que a morte se deu em 30 de setembro de 1955, e foi quando ele teve o reconhecimento que em vida ele não teria. E essa morte ocorreu dentro do Porsche prata dele, que era um Porsche 550, em que ele bateu em outro carro que vinha na direção contrária. E ele não estava sozinho nesse carro, ele estava com o mecânico dele dentro do carro, sendo que o mecânico teve algumas lesões, mas ele não chegou a morrer. Ele morreu tempos depois, nos anos 90. O James Dean acabou sendo o mais afetado e morreu no local, antes mesmo de chegar no hospital. Existem teorias da conspiração, teorias macabras acerca do carro, porque existem muitas coincidências, acidentes e mortes envolvendo as peças do carro. Sabemos? Não sabemos. Só sabemos que ele sumiu e desapareceu dentro de um caminhão e nunca mais foi visto. Tipo, depois que o carro virou lasanha, aí as peças foram para outras partes assim e a galera virou mingau, né? Virou história também. Fora isso, existem várias curiosidades bem legais sobre o James Dean, que se tivesse vivo talvez estaria no mesmo patamar do Morgan Freeman ou do Jack Nicholson. Se ele não tivesse se matado antes, né? Porque ele fumava muito e ele sofria de insônia, passava várias noites sem dormir. Então a saúde dele era meio ruim, né? Ele foi o primeiro ator a ser póstumamente indicado ao Oscar e o único ator a ser indicado 2 vezes póstumamente. Então, só aí ele já tem um mérito, né? E foi um dos poucos atores que já foi indicado ao Oscar nos primeiros 5 filmes da carreira. Então, tipo, no segundo, no terceiro, que conta realmente, né? Porque os outros a gente não conta muito. Então a carreira dele foi literalmente jogada no asfalto. Hoje em dia ele tem um memorial no local do acidente, onde aconteceu, que é um cruzamento entre as rodovias 46 e 41. E a escola que ele estudou foi reformada para ficar igual à época que ele estudava, principalmente a parte do teatro, que eles queriam muito. E na vida pessoal do James Dean também tem algumas curiosidades, como por exemplo, ele ser extremamente míope e não enxergar nada sem os óculos, os dentes da frente dele serem próteses, esses dois aqui assim, ó, porque ele sofreu um acidente na fazenda quando ele era mais novo e os dentes eram fake. A gatinha siamesa que ele tinha foi um presente da Elizabeth Taylor, porque foram nas gravações de Assim Caminha a Humanidade. Com relação a gostos pessoais, o livro preferido dele era O Pequeno Príncipe, e ele era bem eclético com relação à música. E o hobby dele era tocar conga, ou bongô, os dois, sei. Uns dizem bongô, outros dizem conga. Mas é um tamborzinho, que era o mesmo hobby do Marlon Brando, né? Só dizendo assim, só pra deixar no ar. Depois da morte dele, vasto material foi divulgado, né? Livros, alguns filmes meio duvidosos. E o estilo dele, pra mim, é atemporal. Porque um bad boy que se preze tem uma jaquetinha de cor, tem uma cara de marrentinho, cigarro na boca de vez em quando, né? E é um estilo único, porém influenciador de milhares de pessoas. Infelizmente, ele teve que morrer no carro dele, que se chamava Little Bastard. O que temos hoje são 3 filmes bons e vasto material meio merda, pelo menos no cinema. A história de James Dean 2 vezes, relembrando James Dean, o espírito de James Dean, o mito sobrevive, eternamente James Dean, um ídolo de suas paixões, James Dean born cool, James Dean outside the lines, James Dean forever young, James Dean, Memórias de um Rebelde, Joshua Tree 51, um retrato de James Dean, e o mais recente, Life, um retrato de James Dean também, está sendo lançado nos cinemas brasileiros em 2016. Em Supernatural existe um episódio
dedicado ao Little Bastard e é uma homenagem aos macabros relatos que existem sobre o carro. Esse episódio tá na 5ª temporada, episódio 5. Na parte dos livros nós temos vasto material também, mas um que eu gosto de citar é o James Dean por ele mesmo, que reúne algumas coisas escritas pelo próprio artista. E aí, vocês conheciam todas essas curiosidades dele? Acho que não, né? Nem eu conhecia também. Foda. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do novo quadro e que se empolguem ao ponto de deixar sugestões aqui nos comentários de outras biografias que vocês queiram ver aqui no canal. A opinião de vocês é muito importante, então não esquece de deixar o like se vocês gostaram e de se inscrever no canal se chegou aqui de paraquedas. Minhas redes sociais vão estar aqui do ladinho e aqui embaixo também na descrição do vídeo e até a próxima. Tchau!